aí, Luceri, Ana, Ei, professor. tudo bem? Joia, e você? Também, tudo jóia. Vou esperar o pessoal entrar. Edivaldo, tudo bem? Galaxy S5, eu acho que é a Rosana. Eu acho. É? É a Rosana. Kleber. É você, né, Rosana? Kleber. Esperar o pessoal entrando. Enquanto isso, gente, vocês querem tirar alguma dúvida a respeito do trabalho que vocês vão me entregar na próxima aula, no dia 28? E hoje, as nossas investigações são 80. Olha, o maior número de... A mim não, professora. Tá tranquilo? É uma petição bem simples, né, gente? Não é uma petição complicada, não. É uma petição bem tranquilinha. Boa noite a Uma todos. petição simples. Boa noite. Aí uma coisa que me perguntaram, que talvez seja dúvida de vocês também, acho que é importante eu destacar isso, é se vocês estiverem fazendo em dupla ou em trio, se é necessário todo mundo postar. Não precisa. Mas aí tem que ter o nome de todo mundo na peça, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Porque se esquecer o nome aí complica. Geralmente não é diferente, né? Oi, Fabrício. Não é diferente das peças, a correção não é diferente. Boa noite. Não é diferente das peças que vocês já fizeram. Vocês começam com 10 pontos e à medida que vocês vão errando, eu vou tirando 0,2 ou 0,5, né? É necessário que vocês coloquem a planilha, tá? Atualizada do débito. Se fizer a planilha errada, não tem problema, eu vou tirar 2 décimos. Se você não apresentar a planilha, eu tiro meio ponto, tá? Então, eu prefiro que vocês façam a planilha, que vocês tentem fazer a planilha, mesmo que vocês errem, eu prefiro que vocês tentem fazer a planilha do que vocês não apresentem a planilha na peça. Uma outra questão também que é importante, gente, coloca a planilha dentro da peça. Lá no SF Web, não tem campo para vocês cadastrarem mais de um arquivo. Então, se vocês cadastrarem, por exemplo, mais de um arquivo lá, se vocês quiserem colocar a peça e a memória de cálculo à parte, muito provavelmente vai ficar aparecendo para mim só a memória de cálculo ou só a peça. Então, coloquem a memória de cálculo dentro da peça, tá? E se vocês estiverem fazendo no Excel, é fácil, é só vocês reduzirem as linhas das tabelas, né? Vai ficar parecendo que vai cortar no Excel, mas na hora que vocês fazem Ctrl+C e fazem Ctrl+V no Word, ele não corta não, vocês conseguem fazer ali a adequação da planilha para poder caber na folha do Word. E se por um acaso vocês utilizarem o cálculo, né, aquele programinha de cálculo também, vocês printam a tela e tentam inserir dentro da peça, tá? É importante que essa planilha ela seja apresentada. Deixa eu ver mais o que me perguntaram a respeito desse caso. Não tem valor de causa, né, gente? Porque é cumprimento de sentença, não é execução, então não tem valor de causa, tá? Não se esqueçam ali das possibilidades do executado, né? O executado, ele tem 3 possibilidades nesse tipo de cumprimento de sentença que eu pedi na peça. Então, não se esqueçam de colocar as possibilidades que ele tem. O prazo certinho, a forma como ele vai ser intimado, porque isso é um diferencial também, né? Como nós já falamos. A peça ela é direcionada ao juízo da causa, porque ela é continuidade de um processo. Tem que colocar o número do processo, porque é um protocolo que é feito dentro do processo, né? Não é uma distribuição por dependência. Enfim, gente, é uma peça simples. Eu já coloquei para vocês também a VA4, que eu já tinha adiantado para vocês que seria o estudo dirigido, né? Um estudo dirigido com 43 questões. É grande porque nossa matéria é grande.
E aí eu sugiro que vocês façam esse estudo dirigido para vocês estudarem. Amanhã tem uma reunião com os representantes de turma, e aí eu imagino que dessa reunião também o Gustavo vai anunciar depois para nós como que vai ser feita a questão da prova, tá? Da avaliação inicial, tá? Eu vi, Rosana, que você já postou, eu vi. Eu já adianto para vocês que essa prova ela não vai ser feita de forma presencial, né? Essa não vai ser feita de forma presencial, não. Mas o Gustavo, a gente está fechando isso com a direção, enfim, com a coordenação dos outros cursos para ser uma coisa, né, uniforme. E aí, assim que houver mesmo uma definição completa, eu passo para vocês. Inclusive, em relação à data, né, mudança de data da prova, que a nossa prova estava marcada para o dia 7, e aí eu já adianto, se eu não me engano, dia 7 de maio, não era? Era dia 7 de maio. Eu já adianto a vocês que ela não vai acontecer no dia 7 de maio, tá? A matéria, mas independentemente disso, eu já vou fixar a matéria da prova, tá? A matéria da prova inicial vai até a aula de hoje, inclusive a aula de hoje, tá? Então, é tudo que a gente estudou até agora, até a aula de hoje. Na suplementar da inicial, vai um pouco mais adiante a matéria, né? Mas vai até a aula de hoje, que é cumprimento de sentença de entrega de coisa, tá? É tudo até essa matéria. Se eu não me engano, é até o artigo, a questão 27 do questionário, tá? Deixa eu verificar aqui para vocês. Mas, salvo engano, é até a questão 27 do questionário. Deixa eu só confirmar, porque aí vocês já começam a fazer e já sabem até qual questão que é da prova, né? Assim. Deixa eu abrir aqui. Inclusive a questão 27, tá? Então, é até a questão 27, inclusive a questão 27. Né? Da questão 28 para frente não cai nessa prova, mas cai na suplementar. Tá? Mas nessa prova de agora não cai. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa matéria, assim, né, da matéria que vocês viram até agora, que vocês queiram tirar? Tá tranquilo? Vocês estão vivos? Então vamos lá, gente. Não, beleza. Ó, eu ainda não subi a aula do esquema, né, do cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, mas eu já subi a aula pro SF Web, as aulas que vocês tiveram, né, na semana passada, a aula de quinta-feira passada, e eu subi também a aula do esquema de cumprimento de sentença de obrigação de não fazer. Então, eu fiz o esquema já está lá disponível para vocês, e eu fiz aquela aulinha explicando o passo a passo do esquema, tá? Então, a aula também já está disponível lá no SF Web. A aula de hoje eu disponibilizei o material e disponibilizei o esquema também. Quem quiser acompanhar a aula de hoje, quem tiver condição de acompanhar a aula de hoje com o esquema aberto, o esquema está em arquivos da aula, né? E aí, quem quiser abrir o arquivo para poder acompanhar a aula de hoje, eu acho que é legal. Mas, de toda forma, também eu vou disponibilizar para vocês depois o esqueminha com o vídeo, né? O videozinho do esquema, tá? E aí, então, gente, já que vocês não têm dúvida até a matéria do presente momento, né? Vamos iniciar a matéria de hoje, tá? Não sei se vocês todos viram, né? Eu coloquei a matéria lá no dia 21 de abril, que eu coloquei a matéria para vocês no sistema. Esse é o último cumprimento de sentença que a gente vai estudar, né? A partir da próxima aula, que é na semana que vem, a gente já começa a estudar execução em espécie. Então, já é a segunda parte da matéria. É essencial, gente, que vocês estudem a matéria que vocês tiveram até agora, e aí, né, eu aconselho vocês a fazer o estudo dirigido,
bem feito, porque vai ser uma fonte de estudo para vocês, é essencial, e para que vocês possam tirar as dúvidas eventualmente, né, que forem surgindo na hora que vocês forem fazendo o estudo dirigido. Por que eu estou destacando tanto a necessidade de vocês estudarem a matéria que a gente teve até o presente momento? Porque a partir de semana que vem a gente começa a execução. E aí, gente, se vocês não tiverem a matéria de cumprimento de sentença clara na cabecinha de vocês, na hora que a gente entrar em execução, vocês vão começar a confundir uma coisa com a outra, entende? Então, assim, vai ficar, né, um pouquinho mais complicado. Então, eu sugiro que vocês tentem colocar a matéria em dia e tentem estudar o que já foi dado, para que vocês possam sanar a dúvida, mesmo porque para que vocês não levem essa dúvida adiante. Tá? Então, na medida do possível, gente, tentem aí atualizar a matéria. Se vocês precisarem de ajuda, né, vocês podem me chamar, tá? Podem falar nas nossas aulas, a gente tira um espaço da aula só para poder sanar a dúvida, mas não fiquem com dúvida, não levem a dúvida adiante. E aí, então, gente, quem abriu minha matéria, quem, né, deu uma olhadinha, eu coloquei no desafio uma pergunta para vocês. Se existe cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa incerta. E aí eu destaquei isso lá para vocês. Gente, o que vocês têm que raciocinar quando a gente está falando a respeito de um cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa? Que a gente já teve a formação de um título executivo judicial. E aí, quando a gente forma esse título executivo judicial, mesmo que inicialmente nós estivéssemos diante de uma obrigação de entrega de coisa incerta, como a gente teve a formação do título, durante a formação desse título, por exemplo, durante um processo, né? Aquela coisa que era incerta passou a ser certa. Quando vocês estudaram o direito das obrigações, vocês estudaram que coisa incerta é aquela coisa que é determinada pelo menos pelo seu gênero e quantidade. Então, um carro, um celular, um livro de direito civil, né? É uma coisa que você sabe pelo menos a quantidade e você sabe o que é. Mas você ainda não tem a pormenorização dessa coisa. Quando você tem essa pormenorização, essa coisa que era incerta passa a ser certa. E esse procedimento, né, de pormenorizar a coisa é chamada de operação de concentração do débito ou operação da concentração da prestação devida, que é quando aquela coisa inicialmente incerta passa a ser certa. Então, eu determino, especifico aquela coisa. Então, eu digo, por exemplo, que é um livro de direito civil do Nelson Roosevelt, do ano tal. Então, eu especifico qual que é o livro que vai ser entregue, tá? E aí, quando a gente está diante de um processo, gente, de um título executivo judicial, seja de um acordo homologado, enfim, quando você está diante de um título executivo judicial, já houve essa determinação da coisa. Então, quando a gente estiver falando de cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, é sempre de coisa certa, tá? Não existe cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa incerta. Sempre vai ser certa, porque a coisa ela vai ser pormenorizada quando o título executivo, durante a formação do título executivo judicial, tá? Então, mesmo se a gente estiver diante de uma obrigação de entrega de coisa incerta, durante a formação do título, essa coisa incerta ela vai ser pormenorizada, ela vai ser especificada e vai se transformar em coisa certa. E aí, quando ela não for entregue, a gente vai fazer o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, tá? E aí vocês vão observar que a gente não faz diferenciação, a gente não fala coisa incerta e coisa certa em relação ao cumprimento de sentença. A gente fala cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. Por quê? Porque a gente sabe que não tem procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa incerta. É sempre de coisa certa, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque mais para frente a gente vai estudar a execução de título executivo extrajudicial.
E lá na execução de título executivo extrajudicial, tem a possibilidade da entrega de coisa certa e da entrega de coisa incerta, porque lá a gente está diante de um título extrajudicial, né? Que é completamente diferente, tá? E aí já fica uma dica para a prova de vocês, né? Não cai execução em espécie na prova de vocês, mas cai a parte de títulos executivos, né? Que foi uma das primeiras matérias que a gente estudou aí no início do nosso semestre. Então, saibam a diferença entre os títulos executivos judiciais e os extrajudiciais. É importante que vocês leiam, né, o artigo 515 e o artigo 784, para que vocês saibam o que é título executivo judicial e o que é título executivo extrajudicial, tá? Bom, alguma dúvida, gente, né, nesse desafio que eu lancei aí para vocês na questão, no material da aula? Posso seguir adiante? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão vivos? Então, beleza. Estamos vivos. Que bom. Fico feliz. Então, vamos seguir, tá? E aí, gente, esse cumprimento de sentença, então, assim como o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, fungível e infungível, e de obrigação de não fazer, ele tem a peculiaridade de poder ser iniciado de ofício pelo juiz ou a requerimento do exequente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês consigam aí visualizar o cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, tá? Vou dar um exemplo com quem está aqui presente hoje. Vamos supor que a gente tem o Edivaldo e a Ana Luísa. A Jéssica não está aqui, né? Então, o Edivaldo e a Ana Luísa. O Edivaldo e a Ana Luísa, gente, eles mantiveram uma união estável durante um determinado período, tá? E aí, em virtude dessa convivência ter se tornado aí insuportável, eles então resolveram se separar. E aí, o que acontece? Durante essa união estável, foi constituído patrimônio. Então, eles têm um sítio, eles têm um carro, eles têm uma moto, eles têm uma casa na praia. Então, eles têm diversos imóveis e têm alguns bens móveis, tá? Que serão objeto aí de partilha de bens, ok? E aí, o que acontece é o seguinte, gente. Eles entram, então, a Ana Luísa, ela ingressa em juízo com essa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, né? O processo tramita, tá? O juiz, então, ele dissolve, ele reconhece essa união estável e ele dissolve essa união estável, tá? E ele faz ali a partilha dos bens, eles pedem um formal de partilha, que é um documento que faz com que, né, que faz ali a determinação de quem vai ficar com o quê, tá? O formal de partilha é título executivo, o quê, gente? Hein? Formal de partilha judicial, né? Formal de partilha é título executivo judicial, tá? E aí, o que acontece? Mesmo após o trânsito em julgado dessa decisão, o Edivaldo, ele permanece ocupando o sítio, ele permanece utilizando o veículo e se recusa a fazer a entrega dessas coisas para a Ana Luísa, tá? E aí, o que acontece, então? A Ana Luísa, ela, então, né, conversa com o seu advogado e fala assim, olha, o Edivaldo já teve trânsito em julgado da decisão, mas ele continua sem me entregar o carro, ele continua sem me entregar o sítio que ficou lá determinado no formal de partilha que seria meu, ok? Pode acontecer, gente, do juiz de ofício iniciar esse procedimento? Sim, é possível, tá? Então, assim como nós estudamos no cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de obrigação de não fazer, o juiz de ofício ou a requerimento do exequente vai proceder à intimação do devedor, que é o executado, para poder cumprir a obrigação de entrega de coisa no prazo assinado no título,
Geralmente, gente, o título executivo judicial vai trazer o prazo que essa entrega deve ser feita, né? O prazo em que o executado deve cumprir essa obrigação. Então, o juiz vai verificar qual que é o prazo do título e vai fazer a intimação do executado. O Edivaldo, então, que é o nosso executado do exemplo, ele vai ser intimado de qual forma? Depende. Se tiver menos de 1 ano do trânsito em julgado da decisão, lá nos termos do artigo 513, isso é muito importante, tá, gente? Lá nos termos do artigo 513, o Edivaldo, se tiver menos de 1 ano do trânsito em julgado da decisão, ele vai ser intimado por meio do seu advogado. Se por um acaso tiver mais de 1 ano do trânsito em julgado, se o Edivaldo tiver sido representado pela Defensoria Pública, se por um acaso o Edivaldo não tiver procurador constituído nos autos, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se o Edivaldo foi citado por meio de edital, ele vai ser intimado também por meio de edital. Se por um acaso o Edivaldo tiver sido citado por meio eletrônico, ele também será intimado por meio eletrônico, tá? Aí, gente, ele então vai ser intimado para poder cumprir essa obrigação. Devidamente intimado, o Edivaldo ele tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade do Edivaldo, cumprir a obrigação, tá? E aí, gente, se ele cumpre a obrigação, pode haver a extinção, né, do procedimento de cumprimento de sentença, ou pode haver o prosseguimento desse procedimento para poder verificar, gente, se há pagamento de benfeitorias ou de prejuízos. Olha só, pode acontecer do Edivaldo, por exemplo, estar utilizando o veículo. E aí, de picardia, de raiva da Ana Luísa, ele pode ter deixado esse veículo no tempo, gente. Tomando sol, chuva, com os vidros abertos. O que aconteceu? Quando a Ana Luísa ela recebeu o veículo, quando o Edivaldo, então, foi entregar o veículo para Ana Luísa verificou que o banco estava todo mofado, que o som do carro havia sido furtado, que o vidro não estava funcionando porque o motorzinho tinha queimado, né? O vidro eletrônico, o vidro elétrico não estava funcionando, porque molhou e aí acabou queimando, tá? O motorzinho. Enfim, ela percebeu uma série de defeitos no veículo. E aí ela tem direito a ser ressarcida dos prejuízos? Claro que sim. Por outro lado, gente, pode acontecer também do Edivaldo ter feito no curso do processo uma série de melhorias nesse veículo. Vamos supor que ele tenha colocado banco de couro no carro, que ele tenha colocado roda de liga leve no veículo, que ele tenha colocado um som de última geração com DVD. Então, assim, ele fez uma série de melhorias nesse veículo, de benfeitorias nesse bem. Ele também tem o direito de ser indenizado por essas benfeitorias? Tem. Então, mais uma peculiaridade a respeito do cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. A entrega do bem não necessariamente significa a extinção do cumprimento de sentença. Pode haver o prosseguimento para poder apurar, gente, benfeitorias que foram realizadas, ou mesmo, gente, um possível prejuízo que acabou, né, acometendo ali o bem, tá? Rosana, daqui a pouquinho eu te respondo, tá? Sua pergunta aqui, belezinha? Daqui a pouquinho eu te respondo. Pode acontecer também, gente, do executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Então, após o prazo de pagamento voluntário da obrigação, né, ou de pagamento espontâneo, como a doutrina e a própria legislação fala, após esse prazo de cumprimento da obrigação, independentemente de nova intimação, começa um prazo de 15 dias para que o executado querendo apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Essa impugnação ao cumprimento de sentença, a gente já falou um pouquinho a respeito dela, né? Já falou bastante, na verdade, a respeito dela. E ela é a defesa do executado no processo de no processo de cumprimento de sentença, né? No procedimento de cumprimento de sentença. Então, ela é a defesa do executado no cumprimento de sentença. E ela tem ali algumas matérias que podem ser alegadas, que estão listadas ali no artigo 525 do Código de Processo Civil. Então, é possível que o executado apresente impugnação. Como também, gente, pode acontecer do executado ficar inerte.
tá? Fingir que não é com ele, fingir de morto, tá? Se o executado, gente, fingir de morto, o que o juiz vai fazer? O juiz ele vai estipular uma multa, né, que é uma multa diária pelo descumprimento da obrigação. Essa multa diária é o que a gente chama, o que a doutrina chama de astrente, tá? Essas astrentes, elas podem ser determinadas de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, e elas constituem, gente, uma multa que não é punitiva. Ela é uma multa que visa coagir, forçar o cumprimento da obrigação. Né? Nós já falamos um pouquinho a respeito dessa multa. Então, o juiz ele fixa a multa diária, tá? Para poder tentar forçar o cumprimento da obrigação. E, concomitantemente à fixação dessa multa diária, o juiz ele vai expedir, gente, um mandado de busca e apreensão do bem, se o bem for móvel, ou um mandado de imissão na posse, se o bem for imóvel, tá? Então, por exemplo, se fosse o veículo que tivesse ali, que não tivesse sido entregue à Ana Luísa, o juiz expediria mandado de busca e apreensão do bem. Se fosse, gente, por exemplo, o sítio, né, que está havendo uma resistência do Edivaldo de fazer a entrega desse sítio, de sair, de desocupar esse sítio para que a Ana Luísa, no caso, tomasse posse desse sítio, tá? Que a propriedade já foi conferida a ela por meio do formal de partilha, basta ela fazer o registro no cartório, né? Isso está tranquilo, tá? Agora, a questão da posse é mais complicada. Ele está lá dentro e aí o juiz, então, expede um mandado de imissão na posse que vai ser cumprido por um oficial de justiça, assim como, né, gente, o mandado de busca e apreensão também vai ser cumprido pelo oficial de justiça. Se for necessário, chama a força policial para fazer o cumprimento do mandado, né, e aí vira um barraco, mas chama a força policial, cumpre o mandado, né, gente, vira um barraco mesmo, né, é isso mesmo, tá? A Rosana tá rindo. Porque às vezes a pessoa não quer desocupar o bem, né? Ainda mais que tem uma questão ali de uma união estável que foi desfeita. Então, enfim, envolve outras questões, né? E aí chama a polícia para poder cumprir o mandado, tá? E aí, gente, o que acontece? Tanto o mandado de busca e apreensão quanto o mandado de imissão na posse vai ser cumprido pelo oficial de justiça, assim, né? Se precisar, com força policial, para que seja garantida a entrega do bem para o exequente. E aí, até aqui tá tudo bem, gente? Posso continuar? Vou responder aqui, Fabrício. O executado pode receber indenização por frutos? Sim, com certeza, Fabrício. Se, por exemplo, né, vamos supor que seja uma entrega de uma vaca, tá? E essa vaca, ela estava prenhe, né? Ele pode ser indenizado por aqueles frutos que irão junto com a vaquinha, porque a vaquinha está prenhe? Pode, com certeza. Ele tem direito, tá? Essa indenização, sim, com toda certeza. Ok? Assim também como é possível apurar perdas e danos no caso de vir algum defeito em relação a essa coisa que está sendo entregue. Te respondi, Fabrício? Fabrício? Sim, sim. Então beleza. Tá? Plenamente possível, com toda certeza. A gente sempre tem que pensar, gente, no direito civil, a questão do enriquecimento sem causa, que não é a mesma coisa de enriquecimento ilícito, pelo amor de Deus, tá? Eu vejo muita gente fazendo confusão entre os dois institutos, né? Dentro do direito civil, a gente fala de enriquecimento sem causa. O que é isso? Empobrecimento de uma parte, enriquecimento da outra parte, sem que haja um nexo de causalidade para tanto. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, que tinha que entregar só a vaca e a vaquinha premiada está prenhe, né? Então os bezerrinhos dela serão ali premiados também, está havendo uma desvantagem. E aí, então, há direito de ser indenizado em virtude disso? Com toda certeza. Tá? Lembrem-se sempre, pautem sempre essa questão do enriquecimento sem causa. Isso é muito importante. E principalmente quando a gente está falando, como a gente está falando de obrigação, né? E cumprimento de sentença é procedimentalização de direito das obrigações, está muito ligado ao direito das obrigações. Vocês estudaram isso, inclusive, por ocasião do estudo de direito das obrigações. Belezinha? Bom,
Então, posso continuar, gente? Tá indo rápido? Tá tranquilo? Vou Tá continuar, então. joia. Então, beleza, vou continuar. Aí, gente, pode acontecer dessa coisa, mesmo com o mandado de busca e apreensão, ou mesmo com o mandado de emissão na posse, dessa coisa não ser entregue, ou pode acontecer, gente, dela não ser encontrada, ou pode acontecer dessa coisa já ter sido repassada para um terceiro, tá? E aí o exequente não quer reclamar essa coisa do terceiro, porque pensa que esse terceiro, por exemplo, adquiriu essa coisa de boa fé, e aí ele não quer se envolver nisso. Pode acontecer, não pode? Pode, tá? Então, se acontecer, gente, da coisa se perder, se ela não for entregue, se ela não for encontrada, se ela estiver na mão de terceiro e o exequente não quiser reclamar essa coisa do poder do terceiro, o que vai acontecer é o seguinte: o exequente ele vai ter direito a uma indenização do valor da coisa mais perdas e danos. Então, se a coisa se perder, se ela tiver na mão de terceiro e o exequente não quiser reclamar essa coisa do poder do terceiro, se acontecer dela não ter sido encontrada, enfim, se for este o caso, o exequente terá direito a uma indenização com relação ao valor da coisa mais as perdas e danos. Deixa eu só responder aqui a pergunta do Myron. Quantas melhorias será avaliado? Vai. Em relação à questão das benfeitorias, vai ser verificado sim. E aí, uma coisa que é muito importante, gente, inclusive o artigo 538, ele faz essa ressalva, e eu acho que isso é um destaque importante para vocês. Quem tiver aí com o código perto, gente, pode abrir no artigo 538, tá? Vocês vão ver que no parágrafo 1º do artigo 538, vai falar: a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Então, gente, vai ter que ser alegada essas benfeitorias que porventura forem feitas no bem em sede de processo de conhecimento, e vai ser levada em consideração aquela questão se as benfeitorias são úteis, necessárias ou voluptuárias. Tá? Perfeita sua pergunta, Myron. E aí, o que acontece, gente? Se isso não for feito lá na fase do processo de conhecimento, não tem como a gente fazer esse reconhecimento dessas benfeitorias agora nessa fase de cumprimento de sentença, tá? Então, se tiver benfeitoria no bem, tem que alegar lá na fase do processo de conhecimento. Ah, professor, e o prejuízo? Prejuízo não, né, gente? Porque prejuízo é diferente, tá? Prejuízo, na verdade, você só fica sabendo dele quando te entrega a coisa, né? Agora, por que é que veda essa questão relativa às benfeitorias? Porque a parte, gente, vamos supor o caso do Edivaldo. Coitado, Edivaldo hoje está sofrendo comigo. O Edivaldo, ele pode estar mal intencionado e aí ele começa a fazer uma série de melhorias naquele bem, depois do trânsito em julgado da decisão, para poder ele tentar negociar com a Ana Luísa, entendeu? Tentar barganhar com a Ana Luísa. Que aí ele vai fazer a entrega do veículo para ela e vai falar assim: olha, mas aqui, eu vou te entregar o carro, mas você está me devendo quase que o valor dele de benfeitoria, de coisa que eu coloquei no veículo. Aí é com você. Então é para poder evitar isso, tá? Que essas benfeitorias, elas têm que ser verificadas na fase de conhecimento do processo. Exatamente para poder evitar essa má-fé, tá? Beleza, Myron? Prejuízo não, né, gente? Porque prejuízo, normalmente, a pessoa ela só fica sabendo dele mesmo na hora que entrega a coisa e que ela tá vendo que foi entregue gato por lebre, né? Beleza? Myron? Tranquilo? Beleza. Então, ótimo. Aí, gente, o que acontece? Eu tinha falado para vocês, então, que se essa coisa ela não for entregue, não for encontrada ou não for reclamada de poder de terceiro, o exequente vai ter direito a uma indenização do valor da coisa mais perdas e danos. E aí, gente, haverá, então, né, logo depois, uma liquidação para poder apurar tanto o valor da coisa quanto o quantum também das perdas e danos. Sendo apurado tudo isso, ainda haverá também, né, como a gente falou na última aula, a questão da multa por litigância de má-fé. E aí, então,
prossegue o cumprimento de sentença por quantia com a incidência da multa por litigância de má-fé. Então, cobra, na verdade, soma-se essa multa, né, a esse montante, tá? E aí cobra tudo por quantia certa. Ei, Fernando, boa noite. E aí cobra tudo por quantia certa. Então, mais uma vez, né, do que a gente já vem falando em relação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer, tá? E agora de entrega de coisa. Normalmente, esse procedimento, gente, se ele der errado, se ele tiver algum problema, vai acabar sendo convertido em quantia certa, tá? Então, de certa forma, o procedimento do cumprimento de sentença por quantia certa, ele pode estar presente no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer e de obrigação de entrega de coisa, né? E aí, qual procedimento que é esse? Aquele procedimento que a gente já estudou lá do artigo 523 do Código de Processo Civil, que o executado vai ser intimado para poder cumprir a obrigação no prazo, né? Pagar, no caso, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10%, mais honorários advocatícios de 10% e partir para os atos de expropriação, tá? E se o exequente não quiser pagar as benfeitorias? Ótima pergunta, Rosana. Se acontecer do exequente não pagar as benfeitorias, gente, isso é título executivo judicial. Então, o que vai acontecer? O executado, no mesmo procedimento, pode fazer o cumprimento de sentença por quantia em face do exequente. Vai mudar um pouco, né? A figura, tá? Porque ele fez a entrega do bem e não vai poder ficar no prejuízo. Então, ele tem direito de receber por essas benfeitorias? Tem. E aí, né, a gente sabe como é que é a questão vocês já estudaram essa questão relativa às benfeitorias, tem aquelas benfeitorias que geram direito de retenção, outras benfeitorias não geram direito de retenção, não é verdade? Então, isso vai ser determinante também para poder saber como que vai ser o próprio procedimento, se eu posso ficar com a coisa até receber o valor, tá? Mas, de toda forma, isso é título executivo judicial. Então, caso não haja o pagamento de forma alguma, né, há a possibilidade de você fazer o cumprimento de sentença por quantia ao executado contra o exequente. Beleza? Tranquilo, Rosana? Tranquilinho? Tranquilo, gente? Quando vocês ficam muito mudos assim, eu fico com medo. Ah, então tá bom. Bom, há alguma dúvida até agora, gente? Não? E aí, só respondendo a Rosana. A Rosana me perguntou, professora, repete a questão da prova. Eu falei para vocês que é determinante que na prova, né, para vocês, isso é determinante, gente, que vocês possam, no caso, saber a diferença entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Então, leiam o artigo 515 para vocês saberem quais são os títulos executivos judiciais e o artigo 784 para vocês saberem quais são os títulos executivos extrajudiciais, tá? É muito importante que vocês saibam as diferenças, né? Saibam para que vocês possam identificar diante de qual que é o título que vocês estão ali numa questão, por exemplo, né? Hipoteticamente. Deixa eu ver aqui, tem 2 mensagens aqui. Professora, se for entrega de coisa antiga, qual o horizonte temporal para se determinar a indenização pelas benfeitorias, se é que existe? Então, se foi alegado, é difícil de falar assim, mas essas benfeitorias foram feitas há tanto tempo. Eu entendo, Lucélia. Eu só vou encerrar aqui, gente, que a gente está no último minuto, senão vai cair a conexão. Eu vou te responder, copia essa pergunta para você me mandar na próxima. Copia aí, que eu vou mandar para vocês o link da próxima transmissão, tá? Um beijo, até daqui a pouco. Ninguém foge, viu? Não pode fugir. Beijo.